Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês o armário de bebidas da Leslie Jamieson. Mas antes da gente falar dele, vocês já sabem, né, Brasil? Tá chegando por aqui agora? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, eu vou amar, eu vou adorar, isso é muito importante, faz com que o vídeo chegue aí a outras pessoas. E caso você tenha interesse e queira comprar o armário de bebidas, eu deixei na descrição do vídeo o meu link da Amazon, tá, gente? Vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam aí com uma pequena comissão quando vocês usam o meu link. O Armário de Bebidas foi o primeiro romance escrito pela Leslie Jamieson. Ele foi publicado pela primeira vez em 2010, mas só chegou no Brasil agora, em 2022, pela Globo Livros, com tradução do Santiago Nazarian. E nele, a gente vai conhecer a história de duas mulheres, a Stella e a Tilly. O livro começa em uma véspera de Natal, quando a Stella chega na casa da sua avó Lucy, uma mulher de 80 anos, e ela encontra a avó caída no chão. Ela estava caída no chão da cozinha, completamente nua, com uns papéis na mão, uns lencinhos na mão, completamente ensanguentados, mas ela estava consciente. Ela disse pra neta, né, a Lucy disse pra Stella que ela teve um sangramento nasal e que ela só queria ir até a cozinha pegar o iogurte, mas que ela acabou caindo. E uma frase que a Lucy diz pra Stella é a seguinte: "Preciso de Matilda". A Stella acha que a avó tá delirando, porque ela não conhece, nunca ouviu falar em Matilda, a avó nunca falou de uma Matilda pra ela. Ela acha ali, né, que a avó realmente tinha, de repente, batido a cabeça ali, não sabia muito bem o que tava falando, até que a avó explica pra ela que Matilda era tia da Stella, irmã de sua mãe. A Stella mora em Nova York e trabalha como assistente pessoal de uma jornalista muito famosa. Já a avó dela, a Lucy, morava em Connecticut, mas a Stella ia aí algumas vezes por semana, né, à noite depois do trabalho, visitar a avó, porque ela tava percebendo que a avó aí já tava mais senil, precisava de ajuda, de companhia. E nessa véspera de Natal, quando ela encontra a avó caída no chão, ela resolve ligar pra mãe e pro irmão dela, que estavam viajando, né, o Tom e a Dora, e contar o que aconteceu. E ela aproveita pra perguntar pra mãe dela, né, pra perguntar pra Dora quem era Matilda, quem era essa mulher que a avó ficava falando. E a mãe dela confirma que sim, era verdade, ela realmente tem uma irmã chamada Matilda, uma irmã mais nova, que até onde ela sabe mora no deserto de Nevada, mas que elas não têm contato já há muitos anos. E é a partir deste momento, desses questionamentos sobre Matilda, que a gente vai começar a conhecer melhor a história dessa família, principalmente a história dessas mulheres. A avó Lucy foi abandonada pelo marido, um dia ele simplesmente foi embora, e apesar dela manter contato com a família dele, ela se sentia renegada. A mãe da Stella, Dora, é uma advogada especializada em questões de imigração, dona de uma beleza angelical e ao mesmo tempo intimidadora. A Stella conta pra gente, né, que a mãe, Dora, não tinha lembranças do pai, mas que a raiva que ela tinha dele era tanta que era o suficiente pra cobrir aí as feridas abertas já há muitos anos. E a Dora também odiava que a Lucy, sua mãe, tentasse reproduzir as receitas de família da família do pai, porque ela falava que eles não tinham ligação nenhuma com eles, que elas tinham sido renegadas, e por que ela queria criar esse laço afetivo, né, de copiar essas receitas de família. Ela não via sentido nisso. A Stella e a Dora, enquanto mãe e filha, nunca foram assim muito próximas, né, muito amigas. Eu acho, inclusive, que a Stella tem uma carência aí com relação ao amor de mãe. Não sei se é porque realmente a Dora não dava o amor que a Stella precisava, ou se a Stella aqui realmente não conseguia entender o jeito da Dora, porque ela falava que a mãe construía um muro de segurança à sua volta e de fato vivia em um mundo mais seguro que o dela. Então ela não entendia esse jeito de amar da mãe dela. Assim como sua mãe, a Stella também era filha de pais separados. Ela se mudou para Nova York quando ela tinha 22 anos, naquela esperança, naquela ilusão de que Nova York seria a cidade onde ela realizaria todos os seus sonhos. No passado, a Stella teve um problema muito grande com anorexia. Ela lutou intensamente contra a doença durante 3 anos e ela tinha se envolvido, ela estava ali envolvida amorosamente com Lois, um professor casado, mas que ela tinha plena consciência que eles eram apenas diversão um do outro e que ele não iria se separar da mulher pra ficar com ela. E a partir desse dia, dessa véspera de Natal, a Stella toma consciência que a saúde da sua avó tá piorando dia a dia, né? Como ela fazia essas visitas semanais, ela percebe que depois da queda, a Lucy vem decaindo aí semana a semana com relação à sua saúde. Tanto que ela intensifica as visitas à casa da avó para que o tempo que a avó ficasse sozinha fosse o menor possível, para que ela estivesse ali sempre acompanhada
por ela ou pela cuidadora. E a avó passa a falar cada vez mais da Matilda, né? Vai contando várias coisas sobre a Matilda, mas ela nunca conta o motivo da filha ter ido embora, né? Da filha ter abandonado a casa ou ter sido abandonada, de ter cortado relações com a família ou de ter sido cortada da família. Essas informações a Lucy não contava pra Stella, ela só realmente contava como era a sua filha na juventude, na adolescência. E apesar do estado da avó ir piorando dia a dia, a Stella fazia de tudo para manter o único prazer que a avó ainda tinha, que era de beber cervejas. Ela falava, a Lucy dizia que beber cerveja com limão era o único prazer que ela tinha conseguido manter ao longo da vida, então a Stella cuidava para que não faltasse cervejas para a avó. Quando o estado de saúde da Lucy piora de vez, a Stella resolve se afastar do trabalho e se muda para casa da avó, para assim ficar todo o tempo com ela. Porém, sempre no silêncio da noite, a Stella acabava abrindo uma garrafa de vinho e bebia aquela garrafa sozinha, na tentativa de entender as suas dores, o que estava acontecendo na vida, se tornar também mais fácil se despedir da avó, né, e fazendo essa despedida, que ela tinha consciência que a avó dela estava morrendo. E quando efetivamente a avó morre, a Stella passa a ouvir histórias da Matilda, mas dessa vez sob o olhar e a perspectiva e as lembranças da mãe dela. Então a Dora conta pra Stella que a Matilda bebia demais, que ela era alcoólatra, que toda vez que isso acontecia ela ficava muito violenta, que teve uma vez que ela bateu na Lucy, né, bateu aí na avó da Stella. E elas descobrem que no testamento da avó tinha uma cláusula que deixava um dinheirinho ali, nada muito grande, mas deixava um dinheiro para Matilda. E movida pela curiosidade, a Stella resolve ir atrás da tia. Corta para a história de Matilda, ou melhor, da Tilly. A Tilly vai contar que ela começou a beber para se livrar de uma dor e uma solidão que ela sentia. Porém, o que antes era apenas uma pequena fuga vai tomando conta e acaba dominando o seu dia a dia. A sua mãe, Lucy, não sabia como ter essa conversa com a filha, não sabia como ajudá-la. Ela estava muito assustada, com muito medo do que estava acontecendo na vida da filha dela. Ela não sabia como ajudar, o que fazer para ajudar a diminuir essa tristeza que a filha sentia, e ao mesmo tempo ela ficava apavorada de ver que a vida da filha se resumia em beber e passar o dia dormindo. A primeira fuga da Tilly aconteceu logo no final do ensino médio, quando ela fugiu para Berkeley com seu professor de inglês casado. E no começo foi uma aventura, ela estava ali muito interessada nele, interessada na cidade, nas pessoas, em toda essa liberdade que essa fuga proporcionou para ela, mas conforme o tempo foi passando, ela foi sentindo novamente que ela era muito solitária, sentiu uma solidão maior ainda do que aquela que ela vivia dentro da casa dela. Então ela resolve voltar pra casa. E ela volta pra casa e a Lucy a recebe de braços abertos, né? A filha voltou, ela fica muito feliz, dá ali um super apoio pra filha, mas ela nunca pergunta, ela nunca questiona quais foram os motivos que fizeram com que a Tilly fosse embora. No começo elas estavam se dando aí super bem, porém, com, novamente, o abuso de bebidas, né, de bebidas alcoólicas por parte da Tilly, faz com que, novamente, começam a crescer aí os embates, os conflitos entre mãe e filha, até que um dia, durante uma discussão mais calorosa, a Tilly acaba batendo na mãe. E a mãe manda ela embora. Expulsa de casa, a Tilly vai embora, foge, passa um tempo dormindo, morando na rua, até que ela começa a fazer amizades com algumas pessoas, arruma um emprego numa barraquinha de cachorro-quente, e ela faz amizade com uma mulher que ela conheceu, uma mulher chamada Fiona, que se compadece da situação dela e a convida pra morar com ela. E a Tilly intercalava as fases da vida dela, né? Tinha fase que ela tava completamente sóbria, tinha fase que ela tava abusando completamente das bebidas. E numa dessas fases sóbrias, tem um dia que ela começa a repensar, né? Sentir saudade da mãe, da casa, da irmã, enfim. E ela vai até a casa, ela tenta conversar com a Lucy, tenta se acertar com a mãe, tenta voltar a morar na casa. Mas a Lucy, depois de ter apanhado da filha, ela não quer nem saber, ela não deixa nem com que ela entre na casa, ela manda a Matilda embora da porta da rua mesmo. E a Matilda vai embora mais uma vez, acho que talvez dessa vez um pouquinho mais lá no fundo do poço, e a solução que ela encontra para se manter, para tentar ter uma vida um pouco mais digna, é se prostituindo. E ela se prostituía com qualquer homem que quisesse pagar, não importa a classe social, a idade, nada disso. Ela ia com quem pagasse. Entre seus clientes tinha um homem chamado Abe, que na verdade era aí um dos seus clientes mais ricos, um homem de 60 anos que morava em Las Vegas e que estava se separando da mulher. Ele fala que o casamento dele tinha acabado já há muito tempo, porque ele e a mulher se distanciaram depois que ela passou por um aborto.
nem ele nem ela conseguiram se recuperar dessa dor. Ele tinha o sonho de ter um filho, ela também, e o casal não conseguiu mais se entender, e era por isso que eles estavam se separando. Algum tempo se passa e um dia a Tilly vai visitar a Fiona, que estava morando em um trailer, num desses acampamentos de trailer, no deserto de Nevada. Como eu falei antes, a Fiona era uma grande amiga da Tilly, tinha ajudado a Tilly nos momentos mais frágeis da sua vida, porém, dessa vez, quando a Fiona meio que convida a Tilly pra ir morar com ela no trailer, elas acabam se envolvendo amorosamente. E a Tilly deixa bem claro pra Fiona que tudo bem, que ela pode morar lá, que elas estão se gostando, que tá muito legal, mas que ela vai continuar se prostituindo porque é a forma que ela tem de ajudar a pagar o aluguel ali, né, do acampamento, ajudar com que o trailer pudesse ficar lá, ao que a Fiona diz que tudo bem, não tem problema nenhum, não era uma questão ela se prostituir. Até que um dia, em um certo verão, a Tilly acaba engravidando do Abe, o seu cliente rico. E ela tava com muito medo, né, de saber qual seria a reação da Fiona, mas a reação da Fiona foi incrível, ela ficou super feliz com a chegada daquela criança, mas conversando, ela chegou à conclusão que ela deveria contar pro Abe, que ele tinha o direito de saber que ele seria pai de uma criança. E ele também fica muito feliz com a notícia, e ele propõe pra Tilly que ele adote a criança, né, que ele cuide dessa criança, já que ele tinha um sonho de ser pai e que ele tinha condições financeiras para que isso acontecesse, se passasse da melhor forma. E a Tilly, mesmo querendo ficar com aquela criança, em nenhum momento ela pensou em se desfazer da criança, ela fica muito aliviada, porque ela sabia que essa criança ia ter um pai amoroso, que ia realmente cuidar, gostar, amar, e também que tinha uma boa vida financeira, que ia poder proporcionar para essa criança coisas que ela jamais poderia. Porém, como tudo na vida da Tilly é cíclico, ela não soube lidar também com todas essas questões do que estava acontecendo ao longo da gravidez e ela voltou a beber. Só que ela estava bebendo muito, muito. Ela sentia uma dor e um desespero tão grandes que a única coisa que aliviava era a bebida. E ela tinha, assim, grandes crises de choro também. Porém, ela bebia tanto, mas tanto, que ela nunca nem se lembrava que ela chorava, que ela tinha essas crises de choro. Ela sempre esquecia desses momentos, tamanha quantidade de bebida. A Fiona, que sempre foi ali um grande apoio para Tilly e que sempre tentou tirar a Tilly do alcoolismo, começa a ficar muito incomodada com essa situação. Ela perdeu o controle completamente da Tilly, ela não sabia mais como ajudar e essa relação entre elas vai se desgastando até que um dia a Fiona vai embora. Ela deixa o trailer pra Tilly, deixa tudo pra trás, mas ela vai embora porque ela não sabia mais lidar com aquilo. Algumas décadas se passam até que estamos de volta no dia em que a Stella e o Tom, seu irmão, vão até Nevada procurar esse acampamento de trailers e tentar encontrar a tia. E eles levavam com eles uma carta que Dora, a irmã da Tilly, tinha escrito pra ela. Eles encontram o trailer e quando a Matilda abre a porta, a Stella enxerga nela uma versão mais inchada da mãe e que mais parecia um personagem desses programas sensacionalistas que falam sobre os norte-americanos pobres. E a Stella conta que quando a Matilda abriu a porta, ela sentiu assim um cheiro tenebroso, um cheiro horrível, que não vinha de dentro do trailer, mas sim do corpo da Matilda. E não era do hálito, era da pele, ela exalava aquele cheiro. Era uma mistura aí de cheiro de bebida com sujeira, com algo que ela não conseguia identificar, mas enfim, a tia exalava aquele cheiro. Eles se apresentam, né, falam que são seus sobrinhos, a Matilda deixa com que eles entrem, e quando eles entram, eles descobrem assim um universo que era aquele trailer completamente bagunçado e que também tinha um cheiro terrível. E aí eles vão contando, né, pra Matilda quem eles eram, quem Dora era, entregam a carta que a Dora escreveu pra ela, contam que a Lucy tinha morrido. Só que a Tilly tava ali super na defensiva, não queria ouvir muito o que eles estavam falando, não deu muita importância para aquilo que eles estavam falando, e tem um determinado momento ali que sai uma pequena discussão, alguma coisa assim, e a Tilly some pra dentro do trailer. Bom, passado um tempo, a Tilly não voltava, a Stella resolve procurá-la. E aí ela encontra uma porta, que ela achava que devia ser uma porta que dava para um quarto. Mas não era um quarto, na verdade era um armário, desses armários que você consegue entrar, sabe? Um closet mesmo que você consegue entrar, repleto, abarrotado de garrafas de bebida, restos de comida, uma carcaça ali de um frango que tava ali há muito, muito tempo e que tinha um banquinho que a pessoa podia entrar ali e sentar. E quando a Stella encontra, né, o interruptor e liga a luz, ela percebe que aquelas inúmeras garrafas eram todas garrafas de gin, o que explica o título original do livro, que é The Gin Closet. Bom, eles acabam conversando aí um tempinho a mais, né, e aí o Tom e a Stella vão embora,
E aí no hotel, a Stella conta pro Tom que ela não para de pensar, né, na vida da tia, na situação que a tia tava vivendo, que ela queria encontrar uma forma de poder ajudar. No dia seguinte, ela resolve ir lá conversar com a tia de novo e ela fala que ela encontrou com a tia com os olhos imersos na dor, mas era uma dor tão grande que desfigurava o seu rosto. E a Stella começa a pensar formas que ela poderia ajudar, né? Ela se compadece ali da situação e a primeira coisa que ela fala é: vou faxinar esse trailer, bora lá, vamos começar com isso. Ela vai até um supermercado, compra produtos de limpeza, tal, não sei o quê, e ela começa realmente a limpar aquele lugar, a faxinar, a dar um jeito de deixar aquele lugar limpo. E aí, né, ela vai achando ainda mais garrafas de bebida, restos de comida apodrecido pelo trailer inteiro, por isso que aquele lugar tinha um cheiro tão forte. E aí a Matilda começa meio que se abrir ali com a sobrinha, né? Vai contando algumas coisas da sua vida, né? Enfim, conta que fazia 5 anos que ela tinha largado a prostituição. E aí a Stella acha um envelope. E dentro desse envelope tinha um cheque de $30 mil. E aí a Tilly conta pra ela, né, que esse cheque era do seu filho, que ela tinha visto, né? A Stella e o Tom tinham visto fotos de um homem jovem ali pelo trailer, que ele era o seu filho, e que ele tinha mandado esse cheque de $30 mil pra ela, pra que ela descontasse no dia em que ela conseguisse ficar sóbria. Ela conta que o filho é um banqueiro, mora em São Francisco, fez uma grande carreira, foi criado pelo pai, como ele tinha prometido, mas que eles nunca perderam o contato, que ele sempre teve contato e sempre soube que ela era a mãe dele. E ela conta pra Stella que o filho insiste, né, pra que a mãe vá morar com ele, pra que ele possa cuidar da mãe, porque ele tem uma boa vida financeira, enfim, pra que eles possam aí também se fazer companhia, né, ele também quer ajudar e cuidar da mãe de uma certa forma. Mas ela não tinha coragem de sair daquele lugar, ela tinha medo de que chegando lá o filho que se arrependesse, sentisse vergonha de ter uma mãe como ela, uma mãe alcoólatra, ex-prostituta, e ela achava que de uma certa maneira ela ia aí prejudicar a vida do filho. A Stella mais uma vez volta pro hotel e fica ali pensando, né, na vida da tia, nas questões, começa a fazer um balanço da sua própria vida, porque ela perdeu o emprego depois que a avó morreu, porque ela se ausentou durante muitos dias para cuidar da avó. Ela se sentia muito solitária em Nova York. Nova York não tinha sido o lugar onde ela realizou seus sonhos. Então ela faz uma proposta para Tilly. Ela propõe que elas se mudem juntas para São Francisco, para a casa do filho da Tilly, né, que é primo da Stella, para que assim elas possam fazer essa mudança juntas. E a Matilda topa. E assim a história vai se desenvolvendo e elas vão aí criando uma relação, né, de cumplicidade, de confiança. Elas vão contando uma para a outra, né, sobre suas vidas e principalmente suas dores. Uma das partes que eu acho mais interessante desse livro, gente, é quando a Stella relata sobre toda a questão da anorexia. Eu achei muito interessante, é um relato assim, a gente sabe que é um romance, é uma história de ficção, né, mas que muitas mulheres passam por isso, então ela vai contando, né, que ela fazia ali um jejum forçado, que muitas vezes ela acordava no meio da noite morrendo de fome, mesmo assim ela não comia, e que de manhã, quando ela acordava, ela não tomava o café da manhã e já fumava para que o tabaco escondesse ali, né, silenciasse um pouco a fome, e depois disso ela já ia correr 13 quilômetros, que ela fazia isso todos os dias. E ela dizia que toda vez que ela se lembrava, ou conforme ela ia contando, né, pra Tilly, tudo que ela fazia para trapacear a fome, para enganar o organismo, para estar cada vez mais magra, que ela sente sempre um orgulho voltando, que era realmente como um vício, e que ela temia que nada na vida, que ela não fosse encontrar de novo na vida uma sensação tão boa quanto esse orgulho que ela sentia. E ela fala, ela é muito consciente, diferente do que acontece com muitas mulheres, com muitas meninas, ela era muito consciente daquilo que ela tinha, porque ela tinha desejado ser anoréxica. Ela tinha feito de tudo para que isso acontecesse, então ela tinha muita consciência daquilo que estava acontecendo com ela. Ela tinha escolhido passar por aquilo. E que mesmo hoje, curada, de vez em quando, ela ainda ia dormir com fome para acordar com uma sensação de leveza. E que ela não sabia ainda lidar com o fato de ter voltado a menstruar. Porque a menstruação para ela era como uma derrota, era como se ela tivesse desistido daquela conquista. E a Stella se disponibiliza mesmo a tentar ajudar a tia, né? Ela propõe aí, primeiro que a Tilly conseguisse ficar pelo menos 4 dias sem beber. E enfim, entre altos e baixos, elas vão conseguindo alguns resultados. E pra Tilly, depois que
passa aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas da abstinência realmente do corpo pedindo, né, a bebida, a Tilly dizia que era muito difícil porque ela não estava acostumada com todo esse tempo livre. E por tempo livre, ela quer dizer que eram horas e horas e horas de um dia que ela estava completamente lúcida. E que para ela era muito difícil pensar em noites e dias que você ficasse completamente sóbrio, porque ela dizia que eles eram intermináveis. E o que eu acho interessante é que, apesar de serem de gerações diferentes, de parecerem diferentes, de terem conquistas diferentes, de nunca terem tido essa relação juntas de tia e sobrinha, em muitos lugares a Stella e a Tilly se encontravam, né? Elas se pareciam. Elas tinham tido experiências muito parecidas, né? Além da anorexia, que também vai virando um vício, né? É uma doença que também vai te viciando a fazer determinadas ações, a ter determinadas escolhas para se chegar a um lugar. A Stella estava começando a ter problemas com bebida também. Cada vez que ela abria uma garrafa de vinho e bebia sozinha à noite na casa da avó. E tanto a Stella quanto a Tilly começaram a beber sozinhas. Não teve aquela coisa da eu comecei a beber com um grupo de amigos, influenciada. Não, as duas foram extremamente parecidas nesse lugar. Ambas começaram a beber sozinhas para aplacar uma solidão e uma dor de um momento ali que elas estavam passando e que elas não sabiam como lidar com aquilo. Outro lugar que elas têm muito parecido é o fato de ambas terem se envolvido com professores casados, né? A Stella se envolveu com o Lois e a Tilly tinha fugido com seu professor de inglês para Berkeley. Então, por alguns momentos, a história delas é realmente bem parecida. É um livro muito interessante, que traz temas muito interessantes, temas que eu adoro ler sobre. É muito legal, assim, você ficar vendo essas três gerações diferentes de mulheres da mesma família que estão todas ali tentando juntar os caquinhos, tentando dar um sentido para a vida, tentando manter a própria sanidade. É um livro que fala sobre amor, sobre família, maternidade, sexo, liberdade, mas para mim os dois temas principais desse livro são o vício e o abandono. Ele é um livro sobre o abandono, ele é uma história sobre mulheres que foram abandonadas e que estão aí tentando sobreviver apesar do abandono. É a mulher abandonada pelo marido, a filha abandonada pelo pai, a filha abandonada pela mãe e a irmã, a filha que abandona a mãe, a mulher que é abandonada pela companheira. Então, esses ciclos de abandono, eles vão se repetindo ao longo da história dessas mulheres. Ao mesmo tempo que todas elas, e aí a gente pode até dar uma pensada aí, trazer um pouco pro lado genético, né? Todas elas, em algum lugar, têm alguma tendência ao vício. A avó Lucy, que dizia que o único prazer dela era beber cerveja com limão. A Stella, com a anorexia e o começo do abuso da bebida. A Tilly, com a questão do alcoolismo. Por alguns momentos, ela também foi usuária de droga. São mulheres querendo curar suas dores, superar o vazio e o abandono que existe na vida delas. E eu acho também que ele é um livro sobre decisões e como as decisões tomadas podem afetar toda a nossa vida. Uma outra coisa que eu gostei bastante é que a gente tem as diferentes versões, diferentes pontos de vista de uma mesma história, de um mesmo acontecimento, né? A divisão de capítulos, por exemplo, é um capítulo pra Stella, um capítulo pra Tilly, um capítulo pra Stella, um capítulo pra Tilly, sempre narrado em primeira pessoa. E por várias vezes elas vão falar sobre o mesmo assunto. E a gente vai ter a versão de uma e a versão de outra. Mas outros personagens também vão falar sobre as suas visões daquela história, daquele momento. Então isso é muito legal, é muito enriquecedor, porque você vai vendo ali a história como um todo. Agora, vocês sabem que aqui a gente trabalha com honestidade, né, Brasil? E eu sou muito sincera sempre com vocês. Apesar de eu achar que ele é um livro muito bom, muito interessante, o final dele é muito emocionante, assim, é um final bem, bem tocante. Eu não consegui me conectar com ele. Não foi um livro que eu me conectei, não foi um livro que eu consegui criar uma relação com ele. Eu não sei se eu li na hora errada, se eu não tava na vibe, porque ele traz temas que eu me interesso muito, mas eu realmente, assim, foi o livro que eu não me conectei. Para além de, porque eu realmente acredito que a gente tem hora e momento certo para ler determinados livros, tem uma questão que me incomodou muito, que pode parecer uma grande bobagem para as outras pessoas, mas me incomodou muito e eu acho que talvez tenha sido esse o problema de eu não ter me conectado com essa história. Vamos lá, como é que eu posso explicar? Tudo bem, a Tilly, a Matilda, era a tia da Stella, né? Filha da sua avó, irmã da sua mãe, mas assim,
Eu acho muito estranho que, por mais que você se compadeça da história, no dia seguinte que você conhece essa mulher que você nunca viu na vida, você resolve que você vai mudar com ela para São Francisco, que você vai ajudá-la, que você vai fazer, que vai dar tudo muito certo, que você tá disposta a mudar a vida dessa mulher. E no dia seguinte da decisão, ela já começa a arrumar mudança. Não é assim, não houve um tempo para você decantar, não houve um tempo para você pensar na história, tentar achar uma solução. Não. Ai, conheci minha tia hoje, sei o que falavam dela, a situação dela é ruim, vou morar com ela em São Francisco. Então, assim, é praticamente você conhecer uma pessoa na rua que você nunca viu na vida e falar, nossa, sua história e tal, vou morar com você, vou te ajudar, vou morar com você. Eu acho pouco crível, sabe, esse tipo de coisa. Me parece algo muito infantil, sabe, muito começo de adolescência. E eu também não via, assim, todo esse compadecimento por parte da Stella. Eu sentia, e depois o irmão dela vai falar isso pra ela, eu sentia, pra mim, né, me pareceu que ela tava mais querendo fazer birra pra mãe, provocar a mãe, do que realmente ter super se compadecido por uma pessoa que ela acabou de conhecer. Olha o que o irmão dela fala pra ela. Deixa disso, Stella. Você acha que a mamãe não soube ser mãe, então fica tentando bancar a mãe de todo mundo, a porra do mundo todo, sua própria avó, e agora... Aí ela fala, não tem nada a ver com minha mãe, é coisa minha, é minha vida. Você não tem emprego, não tem dinheiro, cria histórias engraçadas sobre sua vida. É exatamente o que eu estou dizendo, quero algo mais. Então me conta como vai ser, Stella. Vocês se mudam para um apartamento de rico, com o filhinho prodígio dela, e você banca a enfermeira durante os 12 passos dela, é isso? Você amarra a cama enquanto ela grita por uma bebida e conta histórias terríveis sobre nossa mãe, enquanto você a escuta atentamente? Quer bancar a boa samaritana? E eu sinto isso, sabe? Quer dizer, você vai mudar de Nova York para São Francisco, uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, que você sabe que é cheia de questões, de problemas, pra morar na casa do filho dessa mulher que você também não sabe quem é. Então, me parece muito tipo, ai, tenho 12 anos, vou viver uma aventura. Me pareceu isso. Eu acho que foi esse o motivo que eu não consegui me conectar. Eu achei infantil. Eu não achei que foi uma questão genuína, sabe? Uma coisa realmente pensada, uma coisa que você fala, cara, eu vou encontrar umas respostas aqui. Pra mim foi birra. E tem uma hora mais pro final do livro que a Stella mesma acaba admitindo que realmente pode ter sido isso. Que ela queria provar que ela era diferente da mãe dela. Que ela queria ser ali a Stella benevolente, redentora, paciente. Então, eu não consegui acreditar nessa história. Eu não consegui me conectar com as emoções da Stella nesse lugar para que a história se desenvolvesse. E a Leslie Jamison nasceu em 21 de junho de 1983 em Washington. Ela é colunista do The New York Times Book Review e diretora do programa de graduação em não ficção da Universidade de Columbia. Ela já escreveu vários livros. O Armário de Bebidas, como eu já contei, foi o seu primeiro romance, e a Globo Livros publicou no Brasil outras obras dela: Exames de Empatia, Deixe que Grite, Deixe que Queime e A Reabilitação. Alguém aí já leu o Armário de Bebidas? Já leu algum outro livro da Leslie? Me conta, gente, vamos trocar essa figurinha? É isso, Brasil, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, me deixa um like, por favor, por favor. Isso me ajuda muito com que outras pessoas conheçam o canal, conheçam o meu trabalho. E lembrando que se você quiser adquirir o livro, você pode usar o meu link da Amazon que tá na descrição do vídeo, tá? Vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão. É isso, Brasil, muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.